Boa noite a todos. Em primeiro lugar, meu nome é Leandro. Fui convidado pela minha amiga Camila para falar um pouco sobre a realidade, os desafios, o dia a dia de um terminal alfandegado. Antes eu vou falar um pouquinho, me apresentar. Tenho 30 anos, sou formado em bacharel de logística pela Univale. E minha vida profissional foi praticamente toda voltada para o recinto alfandegado, para as operações portuárias, seja em área operacional, seja em área comercial. Eu trabalho diretamente ou indiretamente com o recinto alfandegado já há 12 anos. Eu vou falar um pouquinho para vocês desse mundo das operações portuárias e do recinto alfandegado. O recinto alfandegado ele é controlado diretamente pela Receita Federal, pela ANTAQ, por órgãos anuentes que definem o que pode e o que não pode, seja circulação de mercadorias, circulação de pessoas, pois a área onde fica o recinto alfandegado ela é considerada uma área de fronteira. O navio quando aporta, cada navio tem sua bandeira, então tudo que acontece a bordo desse navio é de acordo com a legislação de cada país pelo qual o navio tem como bandeira. E isso desencadeia uma série de situações, seja para a questão de acesso de pessoas, seja para a situação de acesso de circulação de mercadorias. Trazendo para a área de importação, toda a carga de importação que desce no recinto alfandegado, ela precisa ser liberada, ela precisa ser analisada pelos órgãos anuentes em questão. Então a gente tem Receita Federal, a gente tem MAPA, a gente tem Anvisa, a gente tem ANTAQ, que é mais voltada para a área do arrendamento, ou seja, mais voltada para a fiscalização daquilo que a arrendatária faz e aquilo que ela tem como controle do espaço em si. E trazendo agora para o cotidiano, o dia a dia, a gente tem diversos setores dentro da empresa, e isso eu falo pela minha experiência, que foi na empresa arrendatária do terminal alfandegado de Itajaí, da parte do Porto Público. E ali a gente tem basicamente a área administrativa, que engloba área comercial, atendimento ao cliente, documentação, que é a área pelo qual toda a carga passa por ali, todo despachante tem contato para que seja liberada ou não, seja de exportação, seja de importação. E toda a parte administrativa, financeira, faturamento, contabilidade, enfim. E a área operacional? A área operacional ela é voltada basicamente para o gate, que é onde entram e saem todas as mercadorias e pessoas de um terminal alfandegado. Área de pátio, onde as cargas são armazenadas e separadas de acordo com aquilo que ela vai acontecer dentro do terminal portuário. Resumindo, container de exportação separado por navio e destino, container de importação separado por recintos dentro da área primária, pois tem aqueles containers que são separados para transferência para outros recintos, para os recintos secundários. Então, cada um desses são separados em pilhas diferentes dentro do pátio de containers. E a operação de navio. Então, para que vocês possam entender um pouco melhor, cada navio que vai atracar no porto, ele tem operação de importação e exportação, às vezes até simultaneamente. Então, todo o planejamento para essa operação dos navios é feito com antecedência. As exportações têm uma janela de gate, onde de um período X até um período Y, os exportadores podem depositar a carga dentro de um terminal portuário, dentro de um recinto alfandegado. Até a data Y, digamos assim, que é o deadline, normalmente a sua carga irá embarcar dependendo do que o armador posicionar o recinto alfandegado.
Para que vocês entendam, a partir do momento que fecha o gate de navio, o terminal alfandegado pega toda a listagem que há de cargas dentro do terminal para exportação naquele navio e manda ao armador. O armador aloca a carga dentro do seu navio e manda para o planejamento de carga do recinto alfandegado para que ele possa definir a numeração dos contêineres, o melhor pateamento, a melhor sequência de embarque, para que ganhe produtividade na hora da operação do navio. Isso é feito com, no mínimo, 48 horas de antecedência da atracação. A importação também é recebida a listagem com 48 horas de antecipação da atracação do navio. Com esse plano desenhado, o planner do terminal consegue equilibrar a quantidade de guindastes, máquinas de pátio, pessoas que serão necessárias para movimentar e operar a carga e a descarga daquele navio e consegue fazer todo esse dimensionamento. A partir disso, o navio atraca e a operação ocorre. A partir da operação do navio, desencadeia outra parte da cadeia logística do Comex, que é a parte da liberação das cargas, principalmente de importação. As cargas de importação, todas elas, impreterivelmente, passam pelo crivo da Receita Federal e do Ministério da Agricultura. Quando aquelas cargas que necessitam de uma vistoria da Anvisa, que tem um LI, a Anvisa também faz a sua vistoria. E aí é que onde entra a parte do despachante aduaneiro. A carga só pode ser retirada do terminal alfandegado quando ela tem canal verde de Receita Federal e MAPA. E aí entra a parte administrativa do recinto alfandegado, que é o setor documental, que analisa toda a parte documental daquela carga que o despachante apresenta. O despachante faz toda a parte de registro do documento de importação, parametrização é feita pela Receita Federal, análise entre canal verde, amarelo, vermelho, cinza. E só quando tem o canal verde, o despachante pode apresentar a documentação ao terminal, solicitando a liberação para que ele possa fazer o carregamento. A partir do momento que a carga está liberada e faturada, o cliente, despachante, enfim, pode fazer o agendamento para a retirada. Por que o agendamento? Porque o recinto alfandegado ele trabalha com o empilhamento da carga de importação no pátio, para que ele possa atender toda a demanda dos navios. E se o importador liberar e já for carregar, vai gerar um grande acúmulo de caminhões dentro de um recinto alfandegado, porque não há como você trabalhar remoções de pátio, um container em cima do outro, sem que exista um planejamento anterior. Então, normalmente, o despachante faz o agendamento para um dia seguinte, ou 2 dias seguintes, para que o terminal possa ter tempo de, ao fim de cada dia, pegar o planejamento de operação do outro dia de pátio e possa movimentar durante aquela madrugada os containers da melhor forma, que no outro dia o caminhoneiro entre no recinto e fique pouco tempo para carregar e sair. Quanto menor o ciclo do caminhão, desde a entrada dele pelo gate até o carregamento e a saída, melhor o fluxo dentro do terminal. Isso hoje pode ser considerado um gargalo importante no terminal alfandegado de Itajaí, pois o espaço não é tão grande assim para um terminal. E quando acontece qualquer tipo de problema inerente à operação, como problema de máquina, quebra de máquina, falta de pessoal, qualquer tipo de problema, a linha é muito tênue entre a operação fluindo e a operação não fluindo, o que gera atraso de carregamento e todo um problema para a cadeia produtiva subsequente. Então, voltando, quando acontece de uma carga ser parametrizada em canal vermelho ou cinza, que existe a necessidade de uma inspeção física, o recinto alfandegado tem a obrigação de realizar tudo aquilo que a Receita Federal solicita para que ela possa fazer a sua verificação física, seja pesar o container novamente, seja escanear o container,
ou seja, desovar o container separando as referências para que o fiscal, o analista da Receita Federal possa fazer a vistoria e analisar se realmente aquela carga está correta dentro da legislação, se bate a quantidade, peso, enfim. Tudo isso é orientado pela Receita Federal ou pelo MAPA. O MAPA também tem análise criteriosa da parte de madeira, se a madeira é tratada e fumigada, se ela tem um carimbo IPPC, para que essa madeira possa entrar no território nacional sem que exista nenhum tipo de problema para o meio ambiente brasileiro. Então essa é a grande função do MAPA dentro do recinto alfandegado. Além, é claro, das vistorias do MAPA da área animal, que é ver se o lote, se não há carga vencida, se as cargas de importação ou exportação estão sendo movimentadas de uma maneira correta. Então tem essas duas variantes bem importantes no recinto alfandegado que retiram do fluxo normal da operação, digamos assim, e criam-se operações especiais para que movimente o pátio do terminal, o armazém do terminal, para que a carga seja colocada à disposição dos órgãos anuentes para que eles possam fazer essa vistoria. Caso o terminal alfandegado não faça da maneira correta, ele pode sofrer penalizações que variam de leve a severa. E isso pode causar um prejuízo muito grande ao terminal. Tá? Queria falar para vocês também sobre um pouco das dificuldades que existem no recinto alfandegado. O recinto alfandegado, ele depende muito de uma boa área operacional para trabalhar de uma maneira fluida, que não cause problemas, principalmente para os exportadores e importadores, que são os grandes movimentadores de um recinto alfandegado. Na cadeia de importação, um terminal alfandegado ele pode trabalhar diversos tipos de carga. Eu vou citar um exemplo, que é a carga fracionada, a carga LCL. O terminal pelo qual eu trabalhava faz a desconsolidação das cargas em seu armazém. O que é isso? Vários importadores que têm pouco volume e que não conseguem fechar um container full, eles trabalham com agentes de carga parceiros que fazem a consolidação dessas cargas em um box único e enviam para o destino. Então o terminal descarregava o container já próximo ao armazém e lá fazia a desconsolidação dessas cargas para o armazém. E aí cada importador faz a sua retirada. Então é um produto que o terminal alfandegado tem e oferece aos importadores e que fazem, que dão uma solução logística melhor para os importadores. O terminal alfandegado ele tem várias como é que eu posso explicar para vocês? Várias situações diárias que influenciam nas atividades. Tá? Uma delas que eu posso citar para vocês também é a questão da movimentação de navios, da produtividade. Quanto mais portainers, guindastes o terminal tiver, teoricamente melhor será a sua produtividade. Isso depende também do pátio, depende do bom planejamento para essa operação e depende de uma boa mão de obra para que isso ocorra. Hoje, você pode ter uma operação por guindaste de 35 a 45 containers por hora, que é uma produtividade bem alta e que faz com que o armador tenha confiança do terminal alfandegado para que ele possa encostar o seu navio e trabalhar com aquele terminal. Isso é de fundamental importância na vida dos importadores, na vida dos exportadores, do serviço oferecido pelaquela região, principalmente como é a região de Itajaí, para essa cadeia do Comex e da logística. Tá? Pode parar. E para falar um pouquinho sobre o futuro do terminal alfandegado de Itajaí, é preciso analisar friamente como será feito a partir do próximo ano a forma de operacionalizar esse recinto.
É um recinto público com 50% hoje arrendado a uma empresa, e isso será mudado a partir do próximo ano. Muito provavelmente o Porto de Itajaí será privatizado, e isso causará uma mudança significativa nas operações portuárias e influenciará muito a vida da cadeia do comércio logística da nossa região. E quando eu falo dessa privatização, ela é importante, olhando para um cenário onde todos os terminais à volta do recinto alfandegado de Itajaí, do Porto de Itajaí, eles são privados. O seu principal concorrente está do outro lado do rio, é uma TUP, um terminal de uso privado, onde gera uma concorrência totalmente desleal com aquele que está operando a margem direita do rio. E isso provavelmente será mudado a partir do próximo ano. E o impacto disso precisa ser não só na parte de privatização, precisa ocorrer também na parte de pátio e na expansão da área do Porto de Itajaí. Com a expansão, toda a dificuldade que hoje é encontrada para se operar o terminal, que não é um terminal com o formato retangular, que é o formato padrão para terminais de alta produtividade em todo o mundo, muito dificilmente Itajaí conseguirá ultrapassar os seus concorrentes diretos, que hoje são Navegantes e Itapoá, que tem esse formato de porto, onde conseguem colocar máquinas muito mais produtivas de empilhamento no pátio, máquinas que passam por cima das pilhas, onde no máximo você pode remover 3 containers para poder pegar um. Hoje a realidade é que um operador, dependendo do container onde ele está posicionado, você precisa remover 30 para poder pegar aquele container daquele importador. E isso gera um custo elevadíssimo para o terminal, uma espera para o importador, pois ele não vai conseguir carregar naquele horário que ele mais pretendia. Isso precisará ser postergado. Então tudo isso, toda essa realidade do terminal alfandegado, ele muda a partir do momento que você tem uma área o máximo retangular possível, e isso só vai ocorrer hoje com a expansão da área de operação do Porto de Itajaí. Isso está em andamento, vários terrenos em volta do porto já foram desocupados, e isso precisa ocorrer o mais breve possível, pois pode sim trazer, se isso não ocorrer, em um espaço curto de tempo, pode tirar Itajaí do mapa das rotas mais, digamos assim, mais produtivas, nas rotas que existe o maior número de volume de carga, pois a concorrência vai conseguir levar todas elas. E isso é uma situação que infelizmente ocorre e ocorre muito nos últimos anos. Então Itajaí, para o futuro, o grande desafio é analisar qual o melhor modelo de operação, seja ele privado, público, enfim, isso é uma questão política, mas isso precisa ser definido o quanto antes, e principalmente, para que o porto possa voltar a ser competitivo perante a sua concorrência, precisa ser expandido, pois a área que ele opera hoje não é suficiente para atender da melhor maneira os importadores e os exportadores da nossa região. Isso é uma situação que vem de muitos anos e que infelizmente chegou no seu limite. E isso precisa ser mudado o quanto antes. Então eu acredito, olhando de dentro do recinto alfandegado, com todos esses anos que eu passei e passo lá dentro, eu vejo que hoje a grande solução para que a gente tenha um atendimento muito melhor para o pessoal da cadeia logística e do Comex é principalmente trabalhar nesses dois elos, trabalhar nesses dois caminhos. A expansão da área operacional, que acarretará em todo um processo de melhoria de atendimento ao usuário, e o modelo pelo qual o terminal alfandegado deve ser gerido nos próximos 35 anos. Eu acredito que isso esteja caminhando, porém,
o tempo é curto e a decisão é muito importante e é muito grande para ser tomada. Eu espero que isso seja tomado, a melhor decisão para a nossa região seja tomada e muito em breve. Espero poder ter ajudado nesse breve período. A gente tem no universo operacional e de um terminal alfandegado muita coisa para a gente falar, mas eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho só, já vai ser bastante importante. Agradeço o convite e boa noite.